De volta no Mais Que Vencedores, e como falei anteriormente, nós temos um convidado aqui especial, é o nosso irmão Genilson Lucena, que é pré-candidato a deputado federal aqui pela Paraíba. Bom dia, graça e paz, Genilson. Bom dia, querida irmã Andréia, bom dia, querida irmã Missilene, bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma honra, é um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estarmos nos estúdios da Rede Fé e nessa posição aqui de entrevistado. E aí, feliz? Olha, feliz, de certa forma, mas eu disse a André ontem que eu estou passando pela crise da abstinência. E eu já repreendi em nome de Jesus, nada de crise de abstinência. Cheguei para ele e disse: Genilson, você tá um tanto quanto nervoso. Ele aí responde: é a crise de abstinência. Como é que é a história? Na verdade, o rádio, ele é uma espécie de vício, né? Você, quando começa a militar, a enveredar nesse campo do rádio, certamente você tem uma dificuldade de deixar o rádio, né? É uma situação que eu digo, olha, você quando está afastado do rádio, você fica lá apertando os botões em casa, você sabe, você convive comigo, você sabe como é essa luta. Mas essa tem sido uma das grandes dificuldades que a gente tem enfrentado, porque nós não nos conformamos com esse mundo. É verdade. A verdade é essa, a gente não se conforma com esse mundo, e por não nos conformarmos com esse mundo, a gente tem sofrido o impulso da justiça que vem de Deus, de sermos realmente o discernimento, sermos pessoas que estão combatendo o bom combate e utilizando a fé realmente para transformar esse mundo. Ontem eu estive visitando uma casa de apoio, que é a Casa ISME Social, dos irmãos Bons Samaritanos, que tem até o programa aqui nas quartas-feiras, às 8 horas. Aquela casa ali, ela abriga pessoas que trazem seus parentes para serem atendidos na rede hospitalar de Campina Grande e que não tem aonde ficar. Eu não tinha ido lá pessoalmente, conheci o trabalho dos irmãos, já tinha sido, sabíamos do projeto, na realidade, assistenciado por eles, mas eu não tinha ido e vi o quanto é importante aquele trabalho. E eu fui convidado ontem a ministrar uma palavra, a gente continua ministrando palavra, viu? Me deu uma oportunidade aí de ser útil ao reino de Deus. Por favor, leva Genilson, porque agora esse favor, irmã André. Afastado da missão agora está sendo uma coisa complicada, né? No ar, mas eu continuo na missão aqui para... Nada vai me tirar da presença de Deus, né? Mas verdade. Eu digo, eu sinto falta realmente dessa parte. Eu acho isso uma injustiça. Uma injustiça. Você quer ser um candidato, você tem que se afastar, porque você não pode participar e fazer o trabalho que você faz. Aí eu lhe pergunto logo de cara, assim, como é que um cidadão que, por exemplo, é contratado por uma emissora de rádio ou televisão, que tem o seu ganha-pão daquele salário que aquela emissora de rádio ou televisão paga a ele, como é que ele pode se candidatar? Se ele tem que se afastar por cerca de 90 dias, será que o dono da rádio vai pagar o salário ele estando afastado, irmão? Será que é uma licença candidatura, que tem a licença maternidade, como tem as outras licenças? Isso é um absurdo. Isso é uma lei que precisa, inclusive, ser revista, né? E eu estou falando isso não por mim, porque na Rede Fé nós somos voluntários. Eu não recebo um salário da Rede Fé para fazer o nosso trabalho. Nós somos voluntários aqui. Mas já pensou se eu fosse... Eu não poderia ser candidato. E 3 meses a gente ia passar necessidade. Se nós dependêssemos de um salário da rádio, como eu poderia ser candidato, irmãos? Se como pré-candidato eu tenho que me afastar dos microfones para seguir a lei. Eu posso participar de uma entrevista, como eu estou participando aqui agora, mas eu não posso apresentar, eu não posso fazer os trabalhos que eu venho fazendo, né? Isso é uma injustiça. Enquanto os corruptos estão na mídia todos os dias. E como falando mal deles, mas eles estão na mídia. Eles estão conhecidos pelo menos pelo que fazem de mal, né? A malignidade que eles fazem, isso é um absurdo. Então ontem estive naquela casa e fui para compartilhar a palavra de Deus. Mas eu não consigo, irmã André, afastar a palavra de Deus ou desassociar a palavra de Deus da realidade que nós estamos vivendo. Exatamente. E eu sei, e gostaria que você esclarecesse ao nosso público, que é um dos motivos que você resolveu se afastar da missão e entrar nessa... Não, na verdade...
gostam dos microfones. Eles já entenderam. Por causa de um encargo e da responsabilidade legal. Exatamente. Né? Por não se conformar com as coisas que vêm acontecendo. Mas a sua observação foi muito importante, porque o que é que acontece? Algumas pessoas estão dizendo assim, se o senhor for eleito, o senhor vai parar de fazer o programa na rádio? O senhor vai deixar de fazer o seu trabalho? Eu digo, jamais. Aí é que eu vou fazer. E eu vou fazer cada vez mais para mais pessoas. Amém. Porque nós vamos ter recursos, inclusive não só para termos as nossas próprias emissoras, mas para alugarmos mais emissoras e inclusive não precisar ficar pedindo a sua contribuição o tempo todo. Né? Olha, pense no benefício dessa campanha também. Amém, queridos. Nós não vamos ficar, meu irmão, me ajude, pelo amor de Deus, na rádio vão sair do ar, que é uma realidade. É verdade. É lamentável. Mas infelizmente a gente fica aqui. Irmã Missilene, me faça uma gentileza, chamar ali Lavínia para me transmitir aqui pelo Instagram, que o meu telefone aqui deu um piripá que eu não estou conseguindo transmitir, não. Me chama ela ali, que ela sabe tudo desse negócio aí. Eu estou aprendendo. Voltando à casa de apoio, Então, eu estava falando da casa de apoio, né? E aí, não, falando da missão, que você falou, saiu da missão para isso, não, eu continuo na missão. Nas nossas caminhadas políticas, eu continuo levando o Evangelho, né? Porque a mensagem que a gente leva, irmã André, não é uma mensagem que está desassociada da realidade, não. É verdade. Se o Evangelho do Senhor Jesus que nós recebemos, ele não mudar essa realidade, eu digo, a gente não tem que ser prático. A gente não entendeu. Eu ontem, antes de... Minha filha, por favor, me transmita aqui pelo meu Instagram, por gentileza, e coloque aqui, tá? Ou então, se você puder ficar aí, direcionar para cá, desliga aí, bota no modo offline. Como nós não temos uma equipe grande, irmãos, aí aqui são os nossos filhos que nos ajudam nessa mensagem, nessa campanha, amém? Um irmão perguntou, se o senhor for eleito, o senhor vai deixar de fazer o programa na rádio? Eu digo, jamais, aí é que nós vamos fazer mesmo. E vamos fazer para várias emissoras. Porque pelo menos o salário que, se Deus quiser, nós vamos receber, vai ser bem empregado, nem que seja nisso. Nem que seja nisso. Amém, eu concordo. Né? Eu concordo. E não tem outra coisa a fazer melhor do que vire, porque senão o pessoal não vai do conteúdo. Tem que ser virado assim, viu? Vem assim, faz assim, tá? Glória a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. Já estamos ao vivo? Amém. Mostra a irmã Andréa também aqui para os nossos queridos do Instagram. Siga lá. Direciona aí, por favor. Deixa bem enquadrado. Tudo ao vivo e em tempo real. Amém? Os recursos que nós recebemos, eles serão investidos prioritariamente em quê? Naquilo que nós temos feito. Que é propagarmos a palavra de Deus. Propagarmos a mensagem da salvação. É isso que a gente tem feito. Então você que, como ela, Vina. Então tá bom, minha filha, deixa quieto, tá? Deixa quieto. Vamos ficar só atendendo aqui. Então eu imaginava que iríamos transmitir pelo Instagram, mas está transmitindo da rádio. É só facebook.com/Rádio Rede Fé, né? Amém. Então eu não vou me afastar jamais, né? Porque se eu me afastar do reino de Deus, eu vou para o inferno. Não há nada nesse mundo que seja mais importante para mim do que estar na presença do Senhor. Eu estarei indo a Brasília, se Deus assim me permitir, você que está me ouvindo confiar e quiser, porque depende de você também, mas eu estarei indo para ser um representante do reino de Deus naquele lugar ali. E aquele lugar precisa de representantes do reino de Deus, é onde mais precisa, meu irmão. Porque morte, roubo e corrupção, infelizmente, são geradas em larga escala. Em larga escala. Eu ontem fui na casa de apoio, irmã André. Olha, é lamentável. Pessoas de praticamente todos os lugares aqui do estado, no que diz respeito ao interior. Só não tinha da capital, porque na capital tem uma estrutura. Mas olha, de Coremas, de Cuités, de Patos, vindo para Campina Grande, porque aquelas regiões, elas não tinham hospitais capazes de atender aquelas necessidades daqueles doentes. Quantas pessoas, eu lhe pergunto nessa hora, quantas pessoas
meu irmão e minha irmã que está assistindo e ouvindo pela Rede Fé, quantas pessoas já não morreram só no caminho, se deslocando lá. Às vezes não precisa nem vir do sertão para cá, às vezes vindo aqui de Esperança para cá, porque em Esperança não tem um hospital que possa atender como tem o regional aqui em Campina Grande. Quantas pessoas morreram? Graças a Deus, parente meu, que eu saiba, não morreu nenhum. Mas sem dúvida, alguém que está me ouvindo agora tem um parente que morreu só no translado da cidade onde ele estava sofrendo para Campina Grande buscando socorro. Ou então porque quando chegou aqui não tinha como ser atendido. Eu ouvindo várias entrevistas que a gente tem acompanhado, ouvindo um político nesses dias, inclusive sendo entrevistado aqui nessa rádio, falando da assistência que eles prestam às pessoas que estão com necessidade. Eu digo, querido, o político não é para prestar assistência às pessoas e usar disso para ser eleito, não. O político, ele é para lutar para que o dinheiro que existe nos cofres da nação sejam investidos em condições de assistência social que possam dignificar o nosso povo. Para que não precise transportar uma pessoa de Coremas para Campina Grande, porque não tinha como ser atendido lá. E tem um hospital lá, em Coremas, tem um regional de Patos, mas nenhum dos dois poderia oferecer àquele paciente o que ele precisava para sobreviver e teve que vir a Campina Grande. Quais são as sequelas que às vezes você transportar um paciente numa distância tão longa como essa não são causadas por causa do tempo de atendimento que não houve, como deveria ser de imediato. É urgência e emergência. Então é para coisas como isso, que antes de pregar a mensagem naquela casa de apoio, eu disse, olha, eu vou pregar a mensagem. O mais importante é a palavra de Deus. Mas antes de pregar a palavra, eu quero que vocês tenham ciência sobre isso. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos usar os recursos que a nossa nação tem para o nosso povo. O nosso povo não pode morrer à míngua. O nosso povo não pode morrer sem assistência à saúde que ele tem direito. Nós pagamos caro, meu irmão. Minha irmã, tenha consciência que você vive praticamente a metade da sua vida para pagar os impostos nesse país. E quando você precisa de um atendimento, às vezes o próprio sistema público de saúde diz, rapaz, olha, se você quiser ser atendido logo, é melhor você ir para o particular, porque aqui vai demorar. Quantos casos nós tomamos conhecimento de pessoas que ligaram para a rádio e disseram assim, irmã Andréa, eu fui marcar um exame com uma pessoa, demorou tanto sair o dia que eu iria realizar esse exame, que quando ligaram para dizer que o paciente que eu fui levar iria fazer o exame, nem foi necessário mais, porque o paciente tinha morrido. Né? Aí fica uma classe política assistenciando pessoas e dizendo, olha, eu vou arrumar uma vaga para você no hospital regional de não sei aonde, eu vou arrumar um atendimento para você. Isso é politicagem, irmão. O nosso povo não precisa disso. O nosso povo precisa realmente de responsabilidade, porque dinheiro tem. Se nós juntássemos o dinheiro que já foi desviado por estes corruptos, você pode ter certeza que não faltaria um bom hospital para as pessoas serem atendidas em Coremas. Não faltaria um bom hospital semelhante ao que tem em Campina Grande, lá em Patos, em todas as regiões, ou nas grandes cidades que polarizam outras. Isso é um direito nosso, e é por isso que nós devemos lutar. E quem deve lutar para isso? São aqueles homens e mulheres de bem, porque se depender desses que estão exercendo o poder, da maioria deles, vai continuar tudo assim. Eles vão continuar sendo eleitos, assistenciando pessoas. Vem uma pessoa que está numa necessidade ali e diz, olha, eu posso ajudar. Aí aparece como sendo o dono do hospital. Ah, eu vou lhe favorecer. Querido, nós não precisamos de favor, nós precisamos simplesmente que o Estado cumpra aquilo que é constitucionalmente dever do Estado. É verdade. Existe uma máxima, Genilson, entre o povo, que se diz de Deus, inclusive, que fala sobre não proporcionar a ida de um homem de Deus para um cargo público para que ele não se corrompa. E muitas pessoas deixam de colocar representantes do povo de Deus,
do povo em geral, mas pessoas idôneas, pessoas que têm as suas palavras, a palavra do Senhor na sua vida, deixam de colocar em cargos públicos exatamente por conta disso. Pelo contrário, alguns oram para que essas pessoas nem cheguem lá. Você tem se deparado com alguma situação dessa durante esse período? Lamentavelmente, muitas. Eu sou incluído, me incluem em várias listas e grupos do WhatsApp. Tem o meu número, coloca lá numa lista. E recentemente um pastor que é muito conhecido nacionalmente, ele me incluiu numa lista. Eu não peço os irmãos para incluir em lista nenhuma, até porque às vezes eu me sinto até constrangido em não poder dar atenção. Eu não consigo ver nem as minhas mensagens todas. Imagine ter que participar de um grupo ali. Mas não é para você deixar de me incluir, amém? Quando eu tenho um tempinho e tem algo que eu devo realmente intervir ali, eu arrumo um jeito e participo. Mas aí me incluíram numa lista e eu fui lá, informei sobre a missão, porque é uma lista nacional, né? O nosso trabalho no campo do Reino de Deus, pregando o Evangelho, informei sobre isso. E aproveitei, informei também para os paraibanos que sou pré-candidato a deputado federal. E quando eu falei isso, querido, como você tinha falado isso em outro grupo também, de cunho, entre aspas, religioso, algumas pessoas se levantaram e disseram, eu me lembro muito bem que uma delas disse assim, eu pensei que essa lista era só para disposição do reino de Deus. Aí eu digo, olha, esse pessoal é tão religioso, irmã Mislene, irmã André e ouvintes, que parece que eles vivem uma identidade dentro da igreja e outra identidade fora no mundo, né? Ou o reino de Deus é sobre tudo, ou não é sobre nada, meu irmão. Porque não tem reino de Deus dentro da igreja. Olha, eu sou um homem de Deus, eu sou do reino de Deus quando eu estou na igreja ou pregando o evangelho, mas na minha função eu não sou um homem de Deus, eu sirvo ao diabo. Porque parece que eles vivem dessa forma. E eu fui duro, né? Eu disse, querido, primeiro não me explicaram os objetivos específicos desse grupo. Ou se explicaram, eu não vi. E eu apenas divulguei aquilo que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo é do reino de Deus. Eu não estou sendo pré-candidato porque eu estou desviado do evangelho, não. É por causa de Deus que eu estou sendo pré-candidato, né? Eu li isso não é como um projeto pessoal, mas eu entendo isso como um projeto seu. Você ouvinte dessa rádio, você que sabe a luta que nós temos passado para manter esses canais de comunicação no ar. Nós podemos ter as nossas próprias emissoras, irmão. E quando eu digo as nossas, é porque isso aqui não é meu. E mesmo quando nós tivermos as nossas concessões da nossa fundação, eu digo, nós não serão concessões nossas, serão de todos os participantes. E do mundo que precisa ser alcançado. Porque isso aqui não é para mim. Se eu quisesse trabalhar para mim, eu diria, eu estava trabalhando nas rádios seculares, né? Mas eu estou aqui servindo a Deus e estou como pré-candidato por um compromisso que eu tenho de responsabilidade. Não adianta falar que esse país está inundado pela corrupção, e se nós não tivermos pessoas para nós depositarmos a nossa confiança nelas, o que é que vai mudar? O que é que vai mudar? Então pessoas, infelizmente, têm essa visão retrógrada, medíocre, uma visão que realmente é do diabo. Não se pode misturar o evangelho com política. Eu digo, o evangelho é para mudar o que nesse mundo? O evangelho é para a gente viver só o céu? Porque se for para isso, meu amigo, eu digo, não está cumprindo a função dele. Jesus, ele veio sofrer na terra para mudar a realidade das pessoas aqui na terra. Ele não veio olhar para os fariseus e os hipócritas daquele tempo lá e dizer, olha, continuem submissos a essas pessoas, porque essas pessoas realmente são representantes do meu Pai. Não. Ele chegou ao ponto de dizer assim a eles, às pessoas, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Amém. Chegando uma pergunta aqui, lá do bairro da Lilian, ela traz uma pergunta para você, como pedimos a você para mandar a pergunta pelo WhatsApp, mas estamos com um probleminha aqui para abrir o WhatsApp. Então você pode ligar para a gente pelo 83-3322-3593. Então vamos à pergunta da irmã Lilian. Bom dia, graças e paz. Feliz por ouvir Genilson sendo entrevistado, e eu gostaria de fazer uma pergunta a Genilson.
O que, além do caos governamental do nosso país, qual a motivação de ser candidato, sabendo que há um descrédito no meio político? Amém. Desafio, na minha opinião, um novo chamado. Porém, eu gostaria de ouvir a sua colocação, Genilson, a respeito disso. Amém. É uma boa pergunta da irmã Lília, irmã Andréia. Eu quero até colocar o meu WhatsApp pessoal para que alguém que quiser mandar, nós tá com problema da rádio aqui agora? Isso, a gente está sem conseguir acessar. Então você pode anotar aí o meu pessoal, que é o 99676-0860. 99676-0860, tá? Se você quiser anotar e mandar a sua pergunta, eu digo, a pergunta do ouvinte, a intervenção do ouvinte, ela é muito importante, principalmente seja qual for a pergunta. Sempre nós trabalhamos assim aqui na Rede Fé, não é, irmã André? Exatamente. O telefone está funcionando? Já sim. Olha aí, glória a Deus. As pessoas podem participar também, fazendo as perguntas? Isso mesmo. Pode fazer pergunta. A pergunta da irmã Lília é muito importante. O caos político que nós vivemos, o caos político que nós vivemos, ele é algo, eu diria, algo que nós precisamos nos confrontarmos com isso, né? E resistirmos a isso. Porque da política, num país democrático de direito como é realmente a nossa nação, pelo menos em tese é assim, são decididos, na verdade, o futuro da nossa nação. Da política, o Tribunal Superior Eleitoral, em uma das campanhas, fez uma peça publicitária que diz assim: você pode até não gostar de política, mas com certeza você será governado por alguém que gosta, né? Nós temos leis nesse país e nós precisamos cumprir as leis. O que nos motivou a lançarmos o nosso nome como pré-candidatos foi exatamente termos opção pelo menos de pessoas que a gente sabe que podemos contar para mudar a nossa nação. Essa foi o fundamento. Temos opções, porque se eu não tenho em quem confiar, que eu possa dar o meu voto, como é que vai mudar? Ou se os que estão no poder continuarem ler? Uma certa vez uma irmã disse assim: olha, mas e a experiência política? Eu digo, dessa experiência que nós estamos vivendo aí com esses políticos, eu quero distância. Essa é a experiência negativa, é a experiência que serve para nós não repetirmos o procedimento. Dessa experiência que esse país vive, eu digo, eu quero distância. Distância, em nome de Jesus. Eu não preciso dessa experiência. Eu preciso usar a experiência que o Senhor me traz para desempenhar a minha função, não só no Congresso Nacional, mas dentro da igreja, na minha casa, na minha comunidade, aonde eu estiver, como um só. Aleluia. Um homem de Deus deve ser do reino de Deus aonde ele estiver, sendo salvo e sendo luz. Amém. Participação ao vivo, Genilson. Alô, bom dia. Bom dia, a oportunidade é sua, quem é? Bom dia, é Leonardo, irmão Genilson tá aí? Tá sim, pode falar, você já tá no ar, Leonardo. Mas aí, Deus te abençoe. Amém, querido. Eu tenho um recado, irmão. Ô, Glória, manda aí, manda fogo. Assim diz o Senhor, está escrito em Romanos: as autoridades foram ordenadas por Deus. Deus te abençoe, meu Genilson. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, irmão Leonardo, por sua participação. Pastor Francisco também, Genilson, ligou. Pastor Francisco do Centro de Recuperação Homens de Cristo, e queria que você falasse sobre se você tem projetos para as casas de recuperação de modo geral. Exatamente, muito oportuna a participação do pastor Francisco. Eu agradeço a todas as pessoas que estão mandando aqui. Eu não consegui transmitir pelo meu Instagram, que é Genilson Lucena 2018,
Eu preciso realmente de um celular novo, viu? Porque esse aqui, quando eu comecei a operar, irmã André, ele dá umas travadas e não consigo. Por isso que eu não tô fazendo os vídeos ainda, né? Mas Deus proverá. Mas eu vou respondendo aqui no decorrer do tempo. Ele é velhinho, um pouco lentinho, mas a gente vai no decorrer aqui, mandando os alôs e registrando, como o Alexandre, que está ouvindo, a irmã Valdeli, que está ligada também aqui e mandando mensagens pra gente, né? Que coisa boa. O irmão Manuel e todos os irmãos que estão, que a gente vai respondendo no decorrer do período. Queridos, o nosso projeto político, ele envolve algumas áreas de atuação. E a principal área de atuação que nós vamos atuar será na restauração da vida. Né? O trabalho do Evangelho é restaurador. Então a base do nosso projeto político é restaurar as vidas. Primeiro com a palavra de Deus, mas com condições que possam ser disponibilizadas para a nossa população, para que aqueles que estão precisando de uma assistência como do Centro de Recuperação Homens de Cristo e dos diversos centros e casas de recuperação que estão me ouvindo agora, possam ter essa assistência ainda mais amplificada, com estrutura cada vez melhor, porque dinheiro tem. Ontem eu ouvi um político dando uma entrevista e dizendo assim: quando o poder público não consegue efetivar essa dívida que o poder público tem compartilhada com as entidades sociais que se fazem por esse tipo de prestação de assistência no terceiro setor. Eu quero lhe dizer, querido, que isso não é algo para nós nos conformarmos, não. Esses centros de recuperação de pessoas dependentes químicas, essas casas de apoio, elas devem ser assistidas inicialmente e com muita atenção pelo poder público, porque dinheiro tem para isso. Já que o governo não faz a parte que compete a ele, que assista, melhor dizendo, esses centros e essas casas de recuperação, para que não falte recursos, porque eles estão fazendo o que era dever do Estado. Então uma das nossas propostas é realmente potencializar. Olha, nós precisamos ter um centro de recuperação feminino aqui em Campina Grande. Como já tem o Centro de Recuperação masculino, que é o Centro de Recuperação Homens de Cristo, nós precisamos ter nessa região e em outras regiões um Centro de Recuperação feminino. Então usar a experiência do Centro de Recuperação Homens de Cristo para que esse centro seja implantado, né? Por quê? Porque se você for fazer uma pesquisa hoje, se olha para os homens, mas imagine quantas mulheres você encontra nos sinais, minha irmã e meu irmão que está ouvindo. Mulheres secas, consumidas pelo império das trevas, usando o desgraçado do crack. Quantas mulheres você vê nas ruas das cidades, irmão? Né? Olha para os homens, mas e as mulheres? Então nós precisamos ter um centro de recuperação feminino. E por que não tem isso? Não tem porque não quer, não tem agente político que realmente olhe para essas pessoas e diga assim: nós precisamos restaurar essas vidas. Porque essas mulheres, e principalmente as mulheres, você pode observar que não é difícil de encontrar uma que está seca, mas quando chega à região do bucho, aquele buchinho mais saliente, ali tem uma vida. Ali tem uma vida, tem uma criança que está sendo gerada, inclusive, sob os efeitos das drogas. Então nós precisamos olhar para essas mulheres que estão jogadas aí. Dinheiro tem, falta vontade política de realmente mudar essa situação. Então, como o pastor Francisco perguntou, nós vamos investir muito. Existe algo no mandato parlamentar que são as emendas parlamentares. E essas emendas nós queremos destinar, as nossas emendas, se chegarmos com a graça de Deus à eleição, nós queremos destinar à recuperação e restauração de pessoas. E a restauração de pessoas não é só quando o cara está drogado ali, tomado pelo demônio, pelas drogas, que o processo começa, não. Sabe onde começa, irmã Andréa? Começa nós tendo meios de comunicação que eduquem as nossas crianças para elas serem fortalecidas e não serem contaminadas facilmente pelas drogas desse mundo. Exatamente. É aí que começa. Tem que ser preventivo e não curativo. Claro que quando o problema já se instalou, é claro que tem que entrar com a intervenção curativa. Lógico. Participação ao vivo, Genilson. Alô, bom dia. Bom dia. Graça e paz, a oportunidade é sua. Quem é? É irmão Washington, São José da Mata. Oi, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.
Pode ser a todos os ouvintes, abraço ao pastor Francisco, Santa Recuperação. Também tem uma pergunta aqui a fazer ao nosso pré-candidato deputado federal Genilson Lucena. E também informar, né, que também estou na mesma caminhada, pré-candidato a deputado estadual. E primeiro é uma oração a todos os irmãos, né, que seja feita a vontade de Deus. E a pergunta é sobre Genilson Lucena. Que advertência você pode fazer aos eleitores, principalmente paraibanos, a respeito da compra de voto, que existe muito em todas as eleições? Claro que a justiça está se mobilizando, está trabalhando, mas há uma preocupação nossa de, como pré-candidato e futuramente candidato, né, sobre a desigualdade daqueles que administram, né, o dinheiro e de toda maneira, né, compram voto através de vereadores, através de prefeitos. Então, que advertência você pode fazer aos eleitores? Muito obrigado. Obrigado, irmão, pela sua participação. E aí, gente? Um abraço ao nosso querido irmão Austin, a irmã Jaqueline e todos os irmãos que estão lá em São José da Mata, ouvindo a nossa programação. Queridos, a advertência que a gente faz é exatamente em primeiro lugar, alertar que a corrupção, ela começa a partir da compra e venda de votos, né? O corrupto não é só o que compra, mas o corrupto também é o que vende. Quando você vende o seu voto, você está vendendo realmente a sua consciência. E não há do que reclamar depois. Não há do que reclamar, você se vendeu. Literalmente você se vendeu, né? Então não venda o seu voto, porque se você vender o seu voto, você está cooperando para que o crime continue atuando, inclusive no Congresso Nacional. Como é lamentável, irmã Andréa, ver as matérias dos principais jornais de televisão do nosso país e impresso e da mídia nacional dizendo assim: crime organizado no Congresso Nacional, quadrilha operando dentro do Congresso Nacional e se referindo inclusive a pessoas que foram eleitas para lutarem a favor do bem do próximo. Como isso é lamentável. Imagina em países sérios quando vem essas operações dentro do Congresso, dizendo fulano de tal, senador fulano de tal, no cargo tal, está sendo investigado por formação de quadrilha, por crime de lavagem, por corrupção. E isso não é uma coisa isolada. São muitos. Se você procurar aí, você vai ver a lista de quantos corruptos, como diria irmão Jaime, estão com a barba de molho, os que tem barba e o que não tem. Estão ali muito preocupados em não perderem as eleições porque podem ser presos, né? É verdade. Porque são muitos. Não é um caso isolado, ó, fulano de tal cometeu um crime. É um câncer generalizado. A maior parte lá, se você for observar, né, a maior parte dos principais estão infiltrados ali na corrupção, em algum caso de corrupção. E sabe o que é que eu digo, querido? Você que é um cidadão de bem, você que não se vende, você que quer um país melhor, saiba que a sua importância no exercício do voto é de fundamental, eu diria de fundamental importância para que o nosso país seja transformado. Sabe por quê, irmã Andréa? Porque os corruptos já estão comprando votos. Já tem gente que já está com a eleição praticamente garantida porque já pagou os votos. Nem começou a campanha ostensiva, mas já compraram. E detalhe, tem os votos que são comprados com dinheiro em mãos. Sim. E tem aquelas favores que a gente já sabe que agora eles estão no período de cobrar os favores que fez durante os seus mandatos. Exatamente. As consultas que foram... Que é um direito do cidadão. Que foram providenciadas, né? O assistencialismo que foi feito aqui no Nordeste, em vários lugares, talvez um caminhão-pipa de água. Exato. Que foi levado lá para matar a sede de uma comunidade. Agora eles estão chegando de volta. Temos que mudar isso. E não tem como mudar com essa experiência terrível, essa experiência diabólica que está ocupando a nação brasileira. Só se muda isso. Não precisa ser evangélico para mudar isso não, meu amigo. Precisa ser homem honesto, comprometido com o bem. Amém, querido? Comprometido com a verdade, porque os princípios de justiça não são princípios que religiões apenas têm, não. São princípios que homens e mulheres de bem têm. Então
Então é a você que eu estou falando agora. Não deixe de exercer o seu direito do voto. E, inclusive, foi muito importante essa pergunta do irmão Washington, irmã André, porque é o seguinte, algumas pessoas decepcionadas com a política nacional que está sendo desenvolvida até então, nessa grande experiência que muitos desses que estão no poder têm aí dado ao nosso povo, ou têm exercido. Muitas das pessoas que a gente conversa dizem, olha, eu não vou votar em ninguém, eu não acredito mais nisso, eu vou protestar, inclusive, não votando, né? Já falei várias vezes isso. Quando você não vota, você está ajudando os corruptos a serem eleitos, porque os que vão votar neles já estão comprados, e os benefícios que já estão sendo negociados, já tem aí muita gente que já está se considerando eleita. E sabe quem pode mudar isso? Quem pode mudar é você, meu irmão, que não vai vender o seu voto. Você que é contra a corrupção, é você que pode mudar. Agora você tem que acreditar e ver entre os vários nomes que estão aí. O irmão Washington acabou de falar que ele é pré-candidato a deputado estadual. Eu sou pré-candidato a deputado federal e existem vários outros. Exatamente. Né? Você deve ver o fruto da vida de cada um e ver quem é que você pode realmente se juntar nessa caminhada. É verdade. No tempo oportuno. Ele, como colocou, pediu as orações, nós precisamos das orações assim da um de vocês. Vindo lá de Matinhas, Genilson, uma mensagem da irmã Edilma que diz assim: a paz do Senhor, eu sou Edilma de Matinhas, pastor Genilson. Eu creio que o Senhor vai fazer a diferença, sim. O Brasil está precisando de pessoas como o Senhor. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Glória a Deus. Glória a Deus Edilma, por isso. A irmã Edilma lá de Matinhas. Um abraço para ela e para todos os nossos irmãos lá de Matinhas e de toda a região do Brejo, que é uma região onde nós temos uma grande audiência. Eu tô com muita saudade de vocês, passando por essa crise da abstinência. Misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Vamos usar os microfones em outros lugares, Genilson. E também o irmão Alexandre Valcácio, ele diz: ótimas palavras, vitória. Glória a Deus. Um abraço ao irmão Alexandre e todos os irmãos do RN que estão ouvindo a programação. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o Cabo Alves, que está ouvindo a programação e ele é pré-candidato a deputado federal aí no estado do Rio Grande do Norte. Também ao nosso querido irmão Freire, que é pré-candidato a deputado estadual. E os outros amados irmãos e irmãs que estão ouvindo a nossa programação, estão acompanhando essa entrevista. Eu digo, olha, querido, eu falo brincando dessa crise da abstinência, né? Mas é porque é muito difícil, irmão, ficarmos longe dos microfones e não estarmos nos comunicando com vocês. Em breve nós vamos começar as nossas lives. Eu peço a você até que anote a nossa rede social aí, que é Genilson Lucena 2018, e que você siga essas redes sociais, que vai ser o nosso canal de comunicação daqui pra frente em larga escala. Assim que eu providenciar um celular, eu vou começar a fazer os vídeos, né? E vamos usar isso de uma forma muito especial, porque vai ser o nosso canal de comunicação para continuarmos pregando a palavra e será de grande importância. Você que quer continuar mandando as perguntas, o meu WhatsApp pessoal, já que o da rádio está com problema, é o 996760860. 996760860. Dentro do campo das propostas que o pastor Francisco nos perguntou, eu gostaria de citar algo que vai ser fundamental no nosso projeto político, que é algo que eu estou chamando de mandato imperativo. O que é esse mandato imperativo? É um mandato onde aquilo que nós vamos lutar para executar, ele não será objeto apenas de algo que nós pensamos, mas de algo que você está sofrendo, irmão. Amém, querido? Vamos visitar a região do Cariri. Qual é a principal demanda daquela região e como nós podemos colocar o nosso mandato à disposição daquela região. Então nós vamos ouvir as lideranças daquela região, dos segmentos estabelecidos naquela região, e vamos colher daqueles segmentos exatamente quais são as demandas daquela região, para desenvolvermos junto àquela comunidade algo que seja o desejo daquela comunidade, porque tem um ditado popular que diz: cada um sabe onde o sapato aperta. É verdade. Cada um sabe. Então, reunir o segmento de recuperação de dependentes químicos e dizer: olha, como é que o Estado brasileiro ele pode ser útil a vocês, né? Aí cada um vai apresentar e
junto com aquela colheita ali farta de demandas, nós vamos elaborar projetos estruturados que possam realmente responder à necessidade do povo, especificamente do povo. Então, esse mandato interativo, ele é uma das bases da nossa proposta e no nosso projeto político. Irmã André, intervém. Vamos mandar a paz do Senhor para a irmã Mônica, a irmã Luísa de Lagoa Seca, o irmão Felipe no Rio Grande do Norte, o sargento Wellington lá em Natal, o Jonas em Natal também, o Roberto Fagner em Natal, a Lana e a Nicole aqui no Ressurreição, e a irmã Anastácia. Ela está sentindo bastante a sua falta, mas está orando e vai dar tudo certo. A irmã Dalva Lúcia também, ela está na audiência e diz: a paz do Senhor, meu irmão Genilson, estou na audiência, glória a Deus por isso. E você pode fazer sua pergunta aqui pelo 83-3322-3593. 83-3322-3593. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço aqui para o Walter, que está nos ouvindo e interagindo também aqui pelo o meu WhatsApp, que é o 996760860. Walter Pintor, lá do Pedregal. O Claudemir, que é contador, está ouvindo a nossa programação também. E glória a Deus. Isso mesmo, graças a Deus, querido irmão Claudemir. Também a irmã Janeide está nos dando parabéns. Existem outras mensagens aqui que eu não estou conseguindo ouvir ainda, né? Porque estou recebendo aqui em tempo real. Um abraço ao nosso querido Gil. O Gil e a Jeane, lá do Ponto do Feijão, que são patrocinadores da Missão Rede Fé no Rio Grande do Norte. E eu quero dizer, meu irmão e minha irmã que está ouvindo aí a programação da Rede Fé Natal, que você compre os produtos do Ponto do Feijão, porque são produtos de excelente qualidade. Eu faço um comercial aqui pro irmão, né? Mesmo no meio da entrevista. Amém. Né? Amém, eles são uma bênção, eles nos ajudam. E eu digo, é isso que a gente precisa realmente fazer uns pelos outros, amém? E tá chegando aqui chamadas, irmã André. Eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade riquíssima que me é concedida de dizer a você, querido, da força que você, como homem e mulher de Deus, tem na oração. Tudo isso que está ocorrendo hoje, irmão, é por causa do clamor, querido, que o povo de Deus tem levantado. Não é de hoje, irmão. Do clamor por justiça, sede de justiça, querido. Nós não podemos ver o nosso povo morrendo à míngua e ficarmos na mesma. Nós não podemos, irmão, nós podemos e precisamos reagir a tudo isso. E só há uma forma de reagir a tudo isso, é sendo oposição. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós não podemos olhar para tudo isso e dizer assim: olha, não, eu não me envolvo com isso. Eu digo, vai se envolver com quem? Jesus, ele saiu do céu e veio à terra, esse lugar corrompido. Eu estou falando dos homens, eu não estou falando do planeta. Ele veio por quê? Por causa do grande amor do Pai por cada um de nós. Ele veio por isso. E nós estamos aqui porque esse amor está dentro de nós. Então o que nós estamos falando aqui, e às vezes quando nós falamos de uma forma até indignados, irmão, é porque verdadeiramente, irmão, nós não nos conformamos com isso, irmão. E uma forma de nós intervirmos nessa situação é ocupando lugares na nossa nação, no exercício do poder político, poder militar, né? Poder judiciário. Ontem recebi uma frase aqui de uma pessoa que eu gostaria muito de, nesse tempo tão corrido, encontrar essa frase aqui, porque é de grande, mas muito grande importância realmente para compartilhar com os nossos irmãos que estão ouvindo aqui. Esse evangelho que a gente tem pregado, querido, é um evangelho prático, um evangelho realmente para mudar a situação da nossa realidade. O irmão Eduardo, ele é ouvinte da rádio lá em Natal. Ele disse assim, olha, Otto von Bismarck, que viveu entre 1815 a 1898, um nobre diplomata e político prussiano. Ele disse: com leis ruins e juízes bons, ainda é possível governar. Mas com juízes ruins, as melhores leis não servem para nada.
né? Você já imaginou, querido? Os nossos filhos, eles precisam ser preparados para exercerem cargos na política brasileira. Não é para dizerem, não, política é coisa do diabo, meu filho, não se meta nisso, não. Não! Nós temos que educar, você viu o André ali, ele apareceu ali? Né? A Vivian. A Vivian. Você precisa educar os seus filhos para dizer, olha, você deve ser um juiz, você deve ser um senador, um deputado, um presidente da República, para que a situação seja mudada. Nós precisamos criar os nossos filhos, inclusive, para intervirem nessa situação desgraçada que o país vive. Em situação desgraçada, chegando mais uma pergunta que diz assim: qual a maior dificuldade encontrada hoje no nosso país que será mais difícil de resolver? A dificuldade maior que eu tenho visto é a unidade, né? A unidade a partir da própria igreja, porque infelizmente as religiões, elas conseguiram mais dividir o corpo do que unir, né? E se não há unidade na igreja, imagina a mudança que o mundo espera, o mundo precisa, na verdade, experimentar. Se não há unidade na igreja, Jesus, orando ao Pai, disse que eles sejam um, assim como eu sou contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se nós não conseguirmos ser um, o mundo não vai reconhecer Cristo como poderia reconhecer. Então, a principal dificuldade para nós não é uma cidade. A gente vê um país dividido, um país corrompido a partir da estrutura religiosa. E é contra isso que nós devemos nos opor. Sabendo que você, aonde quer que você esteja, independente da igreja que você frequenta, do seu credo religioso, se você é uma pessoa voltada para o bem, eu digo, a força maior é a força do bem. Ontem eu vi o slogan lá da Casa ISME Social. Vem cá, André. Você quer cá? Mamãe, né? Você deve mamar no mínimo. Olha o André aqui, ó. Mamar. Ontem eu vi uma frase lá o slogan da frase é unindo pessoas. O slogan da casa é unindo pessoas para fazer o bem. Amém? É isso que nós precisamos, queridos. Então a principal dificuldade é realmente a unidade. Sabe por quê? Porque se nós tivermos unidade, eu digo, a partir da eleição, nós já vamos mostrar a grande força que é manifesta com o poder da unidade. A palavra de Deus diz que aonde há unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Então precisamos lutar em unidade para que realmente a situação seja transformada, a situação possa ser alterada. Então os nossos filhos precisam ser educados inclusive para isso. Serem homens de Deus capazes de intervir na situação que o povo está sofrendo. Não só no lado espiritual, que é o principal, mas no lado social, no lado material. Eu, nesses dias, estive com um irmão aqui da região aqui da Paraíba mesmo, e ele disse: eu me lembro que eu era líder de missões na minha igreja, e eu sofria muito para arrecadar alimentos, irmã Missilene. Alimentos para montar cestas básicas e assistir as pessoas por onde nós iríamos passar com a missão, porque levava a palavra e levava também donativos e alimentos para aqueles que estão precisando. Era uma dificuldade para juntar as feiras. E aí nessa última campanha ele foi candidato a vereador. Ele não conseguiu ser eleito, mas hoje ele participa da administração que foi eleita lá na cidade dele. Eu não vou citar aqui, porque eu não tenho ordem autoridade para citar isso, não falei com ele. Mas ele diz: olha, hoje eu posso ajudar as pessoas, porque com os recursos que existem na Secretaria de Assistência Social, eu posso levar feiras para as pessoas que eu queria ajudar, só que a igreja não conseguia. Era uma luta para conseguir uma feirinha para levar para alguém. Hoje chega alguém passando fome aqui, eu simplesmente mando a autorização e digo: vai pegar ali, né? Então, dinheiro público existe para matar a fome das pessoas. Mas eu quero te dizer, o povo não precisa só ser alimentado nesse aspecto. O povo precisa ter uma nova perspectiva de vida que começa a partir de uma educação séria, onde os nossos filhos e os filhos dos brasileirinhos que estão aí sendo injustiçados pela corrupção, eles estão sendo encaminhados para o mundo do crime porque não teve uma educação séria, uma educação que pudesse levá-los a realmente vislumbrar
horizontes melhores. Amém, queridos? Irmã Andréa, intervenha, porque se deixar eu falo até amanhã, viu? Glória a Deus. Pois é, então glória a Deus por isso, por este entendimento, né, de amor ao próximo, porque o que eu entendo em relação a essa pré-candidatura é exatamente isso. Através das leis, através do cargo público, causar uma diferença. Como assim? Tanto você fazendo a diferença, como mostrando para várias pessoas que a diferença ela pode acontecer sim. Porque infelizmente, como a Lília falou sobre a questão de desacreditar, da classe estar manchada, de muitas pessoas não quererem nem pleitear e muito menos votar em determinadas pessoas. E nós entendemos que o amor ao próximo traz isso. Mais uma pergunta? Na verdade, tem um outro ouvinte aqui, o pastor Ângelo, né? Nós citamos aqui o número, você pode até, se quiser, eu não sei o conteúdo todo do que ele falou aí, mas ele está aí mandando a mensagem. Vamos ouvir o que o pastor Ângelo. Você, na paz de Cristo, bom dia. A paz, pastor Ângelo. Eu estou ouvindo na rádio a sua entrevista. Parabenizo mais uma vez como pré-candidato, o nosso candidato, na verdade, a deputado federal. Nós já temos o nosso título transferido aqui para Paraíba, né? Justamente para apoiar e colaborar com homens e mulheres de Deus que irão concorrer a esse pleito, né? E estamos orando pela vossa candidatura. Temos certeza da vitória, dependente das circunstâncias, das dificuldades, nós temos certeza que ela vem da parte de Deus, porque Deus tem levantado o irmão como uma ferramenta para fazer a diferença no Brasil como um todo. Então a nossa oração é essa. É aquele ditado que diz que quando os justos se calam, né, os canalhas avançam. Então verdadeiramente precisa ter homens corajosos, homens e mulheres para se lançarem. É difícil, sim, mas aquele que verdadeiramente tem compromisso com Deus, ele está preparado e vai ser capacitado por Deus para fazer o melhor onde quer que ele esteja. O meu voto, da minha família, dos meus amigos, já é do irmão, e nós estamos à disposição para ajudá-lo no que for preciso. Amém? Para a glória e honra de Jesus. Estamos de volta, estávamos fora, visitando a parentela no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e graças a Deus estamos aqui e estaremos até o dia da eleição, com certeza, para estar votando no irmão e em toda a sua equipe, com certeza. Amém? Fique na paz, um grande abraço, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Eu louvo a Deus pela posição aí do pastor Ângelo. A gente sabe que nessa fase da pré-campanha e nesse período aí da pré-candidatura, a gente não pede na rádio o voto a ninguém, até porque não pode pedir, mas como a liberdade de expressão é algo legal nesse país, o irmão, ele declarou o que ele quis, e nós louvamos a Deus por isso, amém? Eu digo, de corrupto falando, nesse mundo já tem muito, então a gente não vai cercear a opinião do ouvinte e a opinião desses queridos irmãos que, quando eles querem manifestar o que eles pensam e expressando a liberdade que eles têm, amém? Então, muito obrigado, pastor Ângelo, estamos juntos nessa luta em nome de Jesus. Amém. Mais uma mensagem chegando de Genilson. Irmã Salete de Macaíba diz: graça e paz, pastor, estou na torcida e oração pelo Senhor. Eu creio que o Senhor vai ganhar, pena que eu e a minha família não vota aí. Glória a Deus por isso. Pela participação da irmã. E você pode participar conosco aqui na Rede Fé pelo 3322-3593, 8333223593. Você pode mandar a sua pergunta e interagir aqui conosco na Rede Fé pelo 33223593. A hora do mamar. Mais uma pergunta chegando, Genilson, fala: qual seria, na sua opinião, uma solução rápida para minimizar os problemas do Sistema Único de Saúde?
Olha, solução rápida é difícil, principalmente num país com a dimensão tanto do Brasil, tempo para chegar com o caos que chegou, né? E principalmente com as raízes da corrupção, porque o que você está vendo aí como frutos de corrupção, isso vem das raízes. Então, a moralização da administração a partir do exercício de técnicos realmente responsáveis e conhecedores da área de saúde é o princípio fundamental para haver uma alteração no sistema único de saúde e todo o sistema, não só de saúde, em todo o sistema brasileiro. Porque infelizmente hoje, querido, existem muitos cargos que são ocupados não é porque fulano de tal é técnico naquela área, entende daquela área, mas é ocupado aquele cargo porque ele apoiou a candidatura de quem ganhou, né? E ele precisa colocar mais um no cabide de emprego. E gera tudo isso, a ineficiência. A gente vê como é que serviços que são essenciais para a população, essenciais, dão prejuízo, irmã André. Como entender como, por exemplo, a geração de energia no Brasil tem empresas que dão prejuízo. Se somente elas vendem aquele produto, não tem de quem você comprar. Você se quisesse dizer assim, por exemplo, hoje aqui em Campina Grande, olha, eu não quero mais receber energia da Energisa, que é uma empresa privada. Não tinha como. Você não pode nem gerar a sua própria energia, basicamente, a não ser por sistema eólico, né, o painel solar. Se não for isso, mas até se você quiser montar uma mini usina hidrelétrica que possa gerar, você não pode. Você sabia disso? Você não pode nessa nação. Você não pode, né? E, infelizmente, a gente viu empresas como empresas do sistema Eletrobras, hoje, que só tem elas que estão vendendo energia e dando prejuízo à nação. Como explicar isso? Se só você tem um produto que é um gênero de necessidade básica meu, eu só posso comprar a você, não tem como fugir de você, como é que eu não vou gerar lucro para você? Então, infelizmente, isso acontece porque várias dessas empresas, elas servem de cabides de emprego. As pessoas estão lá, não é porque elas têm competência naquela área, não. Elas estão lá para exatamente ganharem, literalmente mamarem nas tetas do governo. É o que fala, é o que todo mundo entende. Ontem E da mesma forma no setor de saúde. É verdade. Quantos cargos são ocupados aí por correligionários? É isso que precisa acabar. Então a medida é moralização. A partir do ministério, quem é o ministro da saúde desse país? O ministro será uma pessoa capacitada realmente, que entenda o que é a área de saúde. E a partir daí, que possa desenvolver políticas públicas que realmente coloquem o SUS para funcionar. Porque dinheiro tem, querido. Dinheiro tem. O que falta é realmente vontade de resolver. Por que a transposição do Rio São Francisco só veio sair em parte e nessa operação meia boca nesse ano aí? Porque infelizmente eles usavam isso para serem eleitos. E a obra está embargada, por risco aos trabalhadores da obra. E por falar nisso, eu aproveito esse tempo aqui dessa entrevista para cobrar das autoridades competentes pela água na Paraíba, e especialmente aqui no compartimento da Borborema, que resolvam a situação da água. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar água mineral, não. A água de Campina Grande está passando por um problema. Você percebe o odor. Olha, você aprende na escola que a água é insípida, inodora e incolor. Mas aqui em Campinas está ao contrário. A água tem uma cor, água tem um cheiro e tem um gosto. E é um gosto de mofo, né? E porque eu vejo, meu amigo, eu fui criado com água de boqueirão, meu amigo. Eu tô falando porque eu já tomei. Eu sei quando a água foi mudada em Campina Grande, quando nós fizemos aquele clamor pelas águas, que a água chegou do Rio São Francisco, naquele lugar ali. O Senhor, num dia que eu estava tomando banho, disse: prove a água. Eu digo: eu vou provar agora, pai. Provei a água e senti que a água tinha sido mudada. Mas por falta de tratamento adequado, a água está na situação que está hoje. Então eu cobro já das autoridades competentes e incompetentes as providências para a água de Campina Grande e dessa região, 18 cidades abastecidas pelo Açude Epitácio Pessoa, seja normalizada, meu irmão. Isso é uma questão de saúde pública. Já disseram que não tem problema nenhum do consumo. Tem sim. O gosto já é um problema. Você tomar um copo de água com gosto de mofo? E aí?
Isso não é um problema, não. Não é problema tem água mineral para tomar. E as pessoas que não têm? Né? E as pessoas que não têm? E pode observar que algum problema está aí. A gente denunciou da primeira vez quando estávamos no ar. E agora nós estamos aproveitando essa oportunidade para novamente cobrar das autoridades competentes. E com relação, voltando à saúde, eu acredito que se moralizarmos a administração a partir do Ministério da Saúde e das secretarias municipais e estaduais, eu acredito numa verdadeira mudança. Mas é um processo, não tem solução rápida. Mas a solução mais rápida, eu vou lhe dizer agora, querido, é você fazendo um exame para as eleições desse ano. Né? Vendo quem são os candidatos que vão colocar os seus nomes e quais são aqueles que verdadeiramente representam uma mudança ao sistema atual. Porque se você quiser continuar aqui de 4 em 4 anos, continue aparecendo os salvadores da pátria, você pode continuar votando como você votou até hoje. Mais uma pergunta chegando acerca do sistema prisional. Qual a sua opinião sobre a situação atual dos presídios brasileiros? É lamentável, é uma outra área que a gente... Quem já foi no presídio, quem já fez alguma operação no presídio, sabe o que eu estou falando. Os presídios são lugares que, ao invés de poderem ressocializar o homem, o indivíduo, né, o homem ou mulher que cometeu um crime, eles fazem com que esses indivíduos, eles sejam ainda piores. Porque eles ficam revoltados lá com o tratamento que recebe. E aqui eu não estou falando que gente que cometeu o ilícito deve receber um tratamento de forma alguma, mas eu defendo que os presídios sejam transformados em verdadeiramente colônias penais, onde as pessoas que estão presas ali, elas sejam, em primeiro lugar, conscientizadas do mal que elas fizeram, mas que elas sejam treinadas e já comecem a trabalhar nos próprios presídios para bancarem o próprio custo de estarem lá hospedados nos presídios, né? Hoje, infelizmente, a gente vê o mamá maravilhoso, viu? André começa a mamar aqui, ele estava chorando. Sabe aquela frase que diz assim: quem não chora não mama? Pois é, ele estava exatamente exercendo aqui esse direito de mamar, né? E a mamãe realmente aqui fazendo a missão dela, cumprindo a missão dela. Os nossos presídios precisam ser repensados, queridos. Que aquelas pessoas que estão lá, que já foram usadas pelo maligno no extremo, matando, roubando e destruindo, possam ser realmente reabilitadas para o convívio em sociedade, mas no tempo de reclusão delas, que não seja um tempo como a oficina do diabo. A palavra não, há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. O cara entra como ladrão de galinha e sai de lá como especialista em assaltar bancos e ainda com conhecimento de escavação de túneis. É o que eles fazem. Mas nós precisamos ter presídios onde, no mínimo, eles aprendam a cultivar a terra e saber o duro que se dá para se colher, né? E com aquilo que eles plantarem, eles possam comer, né? Em várias áreas. De qualidade, inclusive. De qualidade, né? Questão de respeito. Então eu defendo uma reforma realmente no sistema prisional. Sabe que muitos, irmã Andréa, eles veem a solução da segurança brasileira apenas no campo da repressão. Sabe onde é que começa a solução da segurança brasileira? Começa na educação. Isso mesmo. É na educação que começa. Um grande filósofo, sábio da antiguidade, disse que é melhor ensinar as crianças de hoje para nós não precisarmos punir os homens do amanhã. Por que que existem tantos homens que estão sendo punidos hoje? Porque infelizmente eles não foram ensinados quando eram crianças. Então eu defendo que o sistema prisional brasileiro seja repensado. Meu amigo, minha amiga, meu querido ouvinte, quantas áreas existem nesse Brasil onde cerca de menos de 10% da área que pode ser utilizada para a agricultura realmente está em efetivo uso? Quantas áreas podem ser aproveitadas para construir colônias penais? Há exemplo de outras nações que fazem isso, onde os presos não só vão produzir alimentos para eles, mas para abastecer o setor público, né? As escolas públicas e outros setores mais. Eu defendo que
os presídios sejam repensados, se não tem como construir colônias penais, mas que institua cursos profissionalizantes e crie estruturas que aqueles presos ali já comecem a saber que eles não precisam roubar para ganhar o pão de cada dia e que sejam pagos por isso, né? Sejam pagos por isso. Está trabalhando lá, receba o seu salário, e o salário que vai ser para assistir as famílias deixam de ser deles próprios. Amém, queridos? Amém, queridos? E outras coisas mais que não dá tempo realmente de falar, e louvado seja o Senhor por isso. Só mais uma para concluirmos. Chega uma pergunta aqui falando sobre Lula, sobre a quase soltura e sobre a candidatura dele. Será possível ele se eleger? Olha, eu lamento muito o nível não só de desinformação de algumas pessoas, mas de como as pessoas, infelizmente, querem burlar as leis do nosso país, né? Eu sei que o ex-presidente, ele teve sua participação num processo que alcançou determinada classe da nossa sociedade. Eu não nego isso. Ele fez coisas que talvez outros não fizeram, né? E por isso ele tem uma notoriedade. Mas eu lamento que ele tenha se envolvido nesses casos que o levaram aonde ele está hoje. A gente sabe, ele quer falar, né? Esse menino parece que puxou a mim mesmo. Ele infelizmente, ele se envolveu em casos que o levaram aonde ele está hoje. Mas o que é mais lamentável é saber que existe uma lei nesse país, que estabelece que pessoas condenadas em segunda instância, elas não podem ser candidatas. O ex-presidente foi condenado nessa segunda instância e ainda ficam alimentando essa possibilidade. Eu não acredito que essa candidatura vá à frente. Eu não acredito, né? As pessoas que estão me ouvindo talvez tenham perguntado aí, olha, ele é de esquerda ou ele é de direita? Eu digo, eu não sou nem de esquerda nem de direita, querido. Eu sou do alto. Nem esquerda nem direita, mas eu sou do alto. A nossa esperança vem do alto. Se há algo de bom na esquerda e na direita, e que defende os princípios realmente bíblicos, os princípios do reino, eu digo, pode contar com o meu apoio. Mas o que não defende e o que quebra os princípios, pode contar com a minha oposição de uma forma veemente. Então é lamentável isso. Isso que estão tentando fazer. Se há uma justiça, se há uma investigação, e se foi feita a investigação e ele foi condenado, o que eu acredito que a atitude dele é realmente de dizer, olha, eu fui condenado. Se ele, é claro que ninguém vai, é muito difícil alguém assumir realmente a culpa, né? Mas a atitude é de realmente se conformar e saber que se foi cometido um crime, se foi investigado e realmente foi considerado culpado, a pena tem que ser cumprida e a lei tem que ser obedecida. Eu lamento, porque ele é um nordestino que teve uma grande oportunidade. Quantas pessoas, inclusive, por causa de algumas medidas que, através do governo dele, foram tomadas, a gente não pode negar, né? Foram assistidas, né? Mas, infelizmente, se ele próprio, né, que eu não estou aqui para condenar ninguém, querido, nós não estamos nessa posição, nós da parte daqueles que estão lutando para salvar o mundo, não para condenar. A minha expectativa, e como o irmão Leonardo disse, com esse texto bíblico, eu quero até concluir a minha parte, é dizer, queridos, a minha oração pelas autoridades competentes é que elas se arrependam do mau caminho, enquanto elas podem se arrepender. Eu oro para que as autoridades competentes constituídas, melhor dizendo, as autoridades constituídas, seja pelo povo ou seja pelo Senhor Deus, que elas realmente se arrependam do mau caminho. Aquele que fez o errado se arrependa, para que eles não sejam condenados por toda a eternidade. Porque da justiça dos homens, o homem pode até escapar, mas da justiça que vem da parte do Senhor, verdadeiramente não há quem possa fugir. Glória a Deus. Suas considerações finais, Genilson. Eu quero agradecer a você, Andréa, minha esposa, e a Micilene, o André também, que está aqui. Vem cá, rapaz. Diga aleluia.
e a todos os nossos queridos irmãos e ouvintes, dizer que a nossa participação na rádio nesses últimos dias, em pequena escala, tem sido através dessas entrevistas, e dizer que nós estamos o tempo todo aí disponíveis através do WhatsApp. Eu quero divulgar novamente. Pode ficar à vontade. Eu quero divulgar o meu WhatsApp. Se você quiser entrar em comunicação com a gente, é o 996760860, tá? 996760860. Repito mais uma vez, 996760860, ou através das redes sociais. Procure lá, Genilson Lucena 2018. Nós temos o Instagram, o Facebook e também o do YouTube. Nada de hoje nós conseguimos transmitir, porque eu tô com um celular que, infelizmente, quando vai abrir algumas coisas a mais, ele dá uma travada aqui, mas nós vamos adquirir, se Deus quiser, um outro celular que possa comportar realmente esses recursos para transmitirmos todas essas coisas ao vivo. Mas eu vou compartilhar essas entrevistas que está no Facebook da Rede Fé, que é redefé.com, facebook.com/Rádio Rede Fé, né? E quero encerrar minha participação desejando a todos um feliz Dia do Amigo. Um feliz Dia do Amigo, e dizer aquilo que está escrito em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17, que diz assim: todo tempo ama o amigo, e é para a hora da angústia que nasce o irmão. Aleluia. Amém? O nosso país, um momento de angústia, um momento de angústia, e que nós precisamos realmente reconhecer os irmãos nesse momento de angústia e darmos as mãos para mudarmos a realidade do nosso país. E quando eu digo do nosso país, eu não estou falando de uma denominação religiosa e muito menos de uma religião, mas daqueles menos favorecidos que ainda não tiveram nem a oportunidade de reconhecerem a Cristo como Senhor. E se nós dermos as mãos, nós podemos fazer muito mais. Amém, queridos? Eu gostaria só de fazer uma oração como entrevistado, amém? Amém, gente. Na face da terra, mas é um bom momento para a gente estrear. Amém, glória a Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que tem mantido essa missão no ar, Pai. E eu quero profetizar sobre a vida de cada um deles, Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, produza o fruto tão desejado pelo Senhor, Pai, na vida de cada um deles. Que cada um deles, Deus, assuma um compromisso com o teu reino de ser sal e de ser luz, Pai. Que toda obra do maligno, Senhor, tudo que ele forjou contra as nossas vidas, Pai, e contra os seres que estão aqui nesta nação e em todo o planeta Terra, que seja frustrada esta obra, Senhor. Que se transforme em nada, que se transforme em nada toda arma forjada contra nós, e que prevaleça acima de tudo o teu plano, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós oramos pelas autoridades constituídas e que serão constituídas, que sejam tementes ao Senhor, para a glória do teu nome. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. E as pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, que elas sejam alcançadas pelo poder da tua palavra, Pai. Que aquele que estava oprimido, Senhor, ele seja liberto para a glória do teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que prevaleça a tua vontade. Em nome de Jesus, de tudo que nós falamos aqui, Senhor, de tudo que nós levamos ao ar, Pai, que prevaleça a tua vontade, e que nós possamos fazer tudo aquilo, Senhor, que está dentro dos teus planos para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, Conversamos, portanto, com o Genilson Lucena, pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado da Paraíba. Muito obrigado, Genilson, por sua participação. Mais que vencedores, de fé.